pressa, para que a gente possa aprender com as verdades que estão contidas no livro de Filipenses. Mas eu quero aproveitar esse momento aqui, antes de eu iniciar a pregação da palavra, para passar algumas orientações para a igreja. Na nossa igreja, né, os irmãos que têm acompanhado a gente com mais tempo, você tem visto que a igreja tem crescido, né, de uma maneira rápida, e isso muitas vezes causa, né, tumulto, desconforto, desorganização, porque na verdade é uma igreja jovem e a gente às vezes não está bem preparado para esse crescimento rápido que está acontecendo. Então nós estamos tentando organizar as coisas e a gente peça que os irmãos tenham paciência com a gente. Então, no Ministério Infantil, a gente, a partir agora desse mês, as coisas vão funcionar um pouco diferentes. A nossa visão do Ministério Infantil é que cada faixa etária tenha o ensino apropriado dentro do entendimento daquela faixa etária. Então, até hoje, por exemplo, nós temos 3 classinhas, né? Quer dizer, na verdade 2, uma para as crianças que são menores de 7 anos, é isso? Estou certo? Menores de 7 anos, e nós temos, né, uma classe para as crianças que são maiores de 7 anos. Nós temos também o berçário, que está ficando pronto para que, né, as mães possam lá cuidar dos seus bebês. Nós estamos instalando uma televisão também, onde o culto vai ser transmitido simultaneamente. Então, se você precisar ir lá para dentro, trocar o seu filho, você pode continuar participando do nosso culto através da televisão. Então, a gente está se organizando para que possa funcionar bem no nosso meio, essas coisas. Então, algumas coisas vão mudar. É importante a gente entender que a gente não deve pular etapas da nossa vida. E normalmente, quando a gente está numa etapa da nossa vida, a gente está sempre olhando para a próxima etapa, não é verdade? Né? Quando a gente era jovem, a gente estava esperando aquele momento de se tornar adulto, independente. Né? Depois que a gente entra na fase adulta, a gente começa a olhar para a próxima fase. Isso é normal, a gente tem aquela expectativa de alcançar aquela próxima fase. Mas a gente não deve pular essas fases da nossa vida. E então, dentro do Ministério Infantil, nós dividimos as idades com um propósito, para que cada um receba o ensino de maneira correta. Então, a partir da próxima semana, por exemplo, as crianças menores de 7 anos, elas não vão sair no momento do louvor e participar do louvor das crianças maiores. Porque o Ministério das Crianças Maiores é para as crianças maiores. Elas vão estar sendo ministradas, e quando as pequenas participam, elas estão pulando uma etapa e estão também dificultando o trabalho que a gente tem que fazer com as crianças maiores, porque elas não têm a mesma compreensão, o mesmo entendimento. Então eu peço que os pais, né, colaborem conosco e tenham paciência. Então as crianças menores vão ficar, a partir da próxima semana, conosco aqui no templo, participando do nosso louvor e adoração, debaixo da tua tutela. Você vai ajudar e ensinar durante esse período. Mais adiante, se o Ministério Infantil que cuida das crianças menores estiver preparado, com gente suficiente para que eles possam também ter o trabalho específico na hora do louvor deles, então a gente vai fazer isso. Mas para isso a gente precisa de voluntário, de gente disposta para estar fazendo as coisas. Até agora são poucos voluntários, então a gente está limitado naquilo que a gente vai fazer. Então eu peço que os irmãos entendam isso. Outra coisa, você vai começar a perceber que os nossos diáconos vão ser um pouco mais enfáticos no trabalho que eles estão fazendo. Né? Eu tenho pedido que os nossos diáconos organizem melhor o trabalho dentro da igreja. Então, por favor, não fique chateado com os diáconos, porque eu estou cobrando deles isso. Né? Se ele te pedir, por exemplo, na hora que acabar o café, para que você entre para o templo e deixe aquele ambiente vazio. Porque se você ficar lá atrás conversando, você atrapalha quem está chegando, você atrapalha quem está aqui dentro já no início do louvor e da adoração. Então eles vão estar enforçando mais, né, a disciplina dentro da igreja. Eles vão estar pedindo, né, com educação e com carinho, para que você veja e tome o seu lugar. A gente tem que entender que existe um momento para cada coisa. E se você quer esse momento de comunhão, de conversar, de comer, o nosso momento é de 10 às 10h25. Às 10h25 nós encerramos o café vai ser recolhido e você então é convidado para estar aqui dentro se preparando para que a gente comece o momento de louvor e adoração. Né? A gente tem visto que às vezes as pessoas chegam um pouco mais tarde e aí elas querem tomar o café. Isso não vai acontecer mais. Né? Então não fique chateado com a Cláudia que cuida da cozinha. Não é que ela não quer te dar comida ou a igreja está amarrando. Não. Depois que acabar o culto, se você tiver com fome, se sobrou você pode ir lá comer, acabar com o café, pode até levar para casa, que senão a gente vai jogar fora. Não é verdade? Então não tem problema. Mas na hora do culto é hora de cultuar. Na hora de tomar café é hora de tomar café. Na hora de estudar a palavra é hora de estudar a palavra. E para que a gente tenha ordem na igreja, a gente precisa tomar essas atitudes, amém? Então eu peço que os irmãos em Cristo colaborem, né? Não pedindo, a não ser que exista alguém com um problema de saúde, que às vezes precisa tomar um remédio, comer alguma coisa
com hora marcada. Esse é um caso extra. Isso a gente entende, a gente compreende, e você pode solicitar a pessoa e ela vai te ajudar nesse momento. Mas se você se atrasou para o culto e deixou de tomar o café, você vai ficar com fome até na hora do almoço. Levanta mais cedo para você não ficar sem comer. Então a gente vai ter que tomar essas atitudes, porque senão a coisa começa a ficar muito bagunçada, e agora com o aumento do número de pessoas, aí a gente perde o controle. Então tudo isso é para que haja um conforto, e a gente faça tudo com ordem e decência, porque a palavra diz que o culto deve ser feito com ordem e com decência, e isso é muito importante. Então eu peço a colaboração dos irmãos, os nossos diáconos, eles vão estar preparando agora também uma camisa exclusiva, as diaconisas, nós vamos ter alguns obreiros que vão estar trabalhando também e auxiliando os diáconos, se preparando para que no futuro também se tornem os diáconos. Então, essas pessoas, elas vão estar servindo a igreja. Então, aceita o convite do irmão. Se você for convidado a sentar, a tomar o seu lugar, ele não está ali agindo como dono da igreja, mas ele está cuidando para que todas as pessoas possam aproveitar bem o momento que nós temos aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês vão me ajudar nisso? Amém. Se não ajudar, eu puxo a orelha. Como pastor da igreja, como um pai, a palavra tem a ver com aquele que cuida dos filhos, quando precisa, quando as crianças começam a sair da linha, a gente tem que ir lá e chamar a atenção, e puxar a orelha. Então, se for preciso, eu faço. Eu não tenho medo de fazer isso, não. A gente vai fazer com muito amor e carinho. Você sabe que eu te amo, querido. Eu amo muito vocês todos que estão aqui. Sei que cada pessoa aqui é diferente, tem uma personalidade própria, e a gente ama do jeito que você é. Mas nós temos que colaborar para que todos possam aproveitar bem esse momento. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Filipenses capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 9 ao 11. Abre a tua Bíblia, deixa ali marcado antes da leitura. Quero fazer uma pequena introdução, porque nós estamos fazendo uma série. Eu vim trazendo esta palavra já há algumas semanas, várias semanas. Nós temos ministrado, e você tem acesso às outras palavras que foram ministradas através do YouTube. Está sendo gravado e sendo colocado. Está sendo gravada essa palavra? Isso, não apaga essa, hein? Que os irmãos perderam umas aí, eles apagaram sem querer, e a gente perdeu uma ou duas da sequência. Então, eu estou pedindo, não apaguem essa, vamos publicar logo para que a gente não perca ela, amém? Mas, nos versículos que antecedem essa passagem, aqui do capítulo 2, nós aprendemos aqui, através da pregação que nós temos feito aqui, que Paulo ele está preocupado em desenvolver a humildade na nossa vida para que a gente possa ter harmonia nos relacionamentos. Eu falei isso aqui durante 3 semanas, no capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. Nós mostramos isso aqui. E o objetivo dele nos exortar a viver em humildade era para que a igreja andasse em unidade. Ou seja, a humildade tinha o propósito de promover a unidade da igreja. Esse é o tema da carta, do princípio dessa carta de Filipenses. Ele quer que a igreja de Filipenses caminhe em unidade, com um único pensamento, num único espírito, com um único propósito. E para que isso aconteça, era necessário que o povo de Deus desenvolvesse a humildade sobre a sua vida, a humildade na vida de Cristo. Então, quando a gente chega no versículo 5, ali a gente tem Cristo como um exemplo dessa humildade. O grande problema, muitas vezes, para nós, é que, com frequência, a nossa natureza, ela caminha de maneira contrária àquilo que a palavra de Deus quer desenvolver em nossa vida. Nós ouvimos nas notícias que uma pessoa arriscou a sua vida para salvar outra pessoa, e essa pessoa, quando ela tem essa atitude heróica na vida dela, e ninguém está por perto para ver o que ela fez, normalmente essa pessoa ela é somente reconhecida por aquela que recebeu aquela boa ação, e quando ela tem essa atitude, e outras pessoas que estão à volta observam, normalmente isso cai nas notícias, e a gente ouve falar de pessoas
tiveram atos heróicos. Isso aqui está caindo, desculpa, eu vou tirar. Vocês me ouvem? Glória a Deus. Vai ficar assim. Vai ter que melhorar isso. Mas, então, essas pessoas, quando então são vistas cometendo esses atos heróicos, né, eles são considerados heróis, né, do nosso tempo. Pessoas que tiveram atos de heroísmo. Aliás, né, fiquei sabendo ontem que a gente tem uma pessoa aqui que cometeu um ato de heroísmo, né? Eu não sei se ele quer que conta não, mas eu vou contar, né? Mas o nosso irmão Samuel, ele tá, na quinta-feira nós tivemos reunião da liderança com os homens aqui, e eu fiquei sabendo que na hora que ele saiu daqui, ele estava passando na rua de carro, e ele viu um homem numa cadeira de rodas sendo assaltado. O homem roubou e chutou o homem, e o Samuel não deixou passar não, ele foi atrás do bandido que estava fugindo, né? Quando ele percebeu que o bandido não estava armado, ele, né, cercou o bandido e juntou em cima do bandido, prendeu o bandido, e a polícia veio e prendeu o rapaz, né, e recuperou aquilo que tinha sido roubado, né? Então, glória a Deus, né? Então, mais um bandido atrás das grades. Nós temos que orar por ele, e ele mude de vida, na verdade. Né? Mas, às vezes, pessoas levantam assim e têm um ato de coragem, né, de heroísmo. E apesar, às vezes, de muitas vezes as pessoas colocar a sua própria vida em risco por causa de uma outra pessoa, nenhum ato de heroísmo humano se compara ao ato de heroísmo que Jesus fez por nós. Não existe. Não há como comparar. Eu sei que o ato do Samuel foi um ato, né, de muita coragem naquele momento, de ajudar uma pessoa que estava em necessidade, impossibilidade de se defender ali naquele momento. Mas ainda assim, o ato dele é incomparável perto daquilo que Jesus fez por nós. Não há comparação. E a gente precisa lembrar que a obra que Jesus foi realizada na cruz não foi uma obra em vão. A gente entende que o sacrifício dele deu a oportunidade para que nós tenhamos vida com Deus, tivéssemos nosso relacionamento restabelecido com Deus, mas acima de tudo isso, o ato dele era um ato de adoração ao próprio Pai. E às vezes a gente esquece dessa faceta do sacrifício de Jesus Cristo. Que o sacrifício dele não foi somente por mim. O sacrifício de Jesus foi um ato de adoração ao Pai. Porque a palavra de Deus nos ensina que o sacrifício é feito para adorar a Deus. E Jesus se entregou como sacrifício vivo para que Deus fosse glorificado e adorado. Amém. E por causa disso, Jesus é exaltado. Então agora, a gente chega na passagem de Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Onde agora a gente vai ver aqui a figura de Jesus exaltado. No versículo 5 ao 10, nós vimos o Jesus humilhado. E agora quando a gente chega aqui no versículo 9 a 11, a gente agora vê o resultado daquilo que ele fez. E a palavra de Deus diz assim, agora eu quero que você acompanhe comigo na tua Bíblia. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Não foi à toa que hoje nós cantamos vários louvores aqui, exaltando o nome de Deus. Esse é o tema da minha pregação. Cristo, né? Jesus, o humilde servo, exaltado. Cristo exaltado. Aquele que agora como o Pai é exaltado. Essa passagem, ela faz uma ilustração da exaltação de Cristo Jesus, mas na verdade a ilustração da exaltação de Jesus não é tudo que a palavra de Deus quer mostrar para a gente aqui. Para que a gente possa compreender a razão da exaltação de Cristo, a gente precisa voltar no que o versículo 8 diz aí. Volta comigo no versículo 8. E ele diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E aí agora quando a gente entra no versículo 9, a primeira palavra aí, na nossa versão, umas é pelo que, outras é então.
né, em inglês é therefore. Essa palavra grega que é traduzida dessa maneira para a gente, ela está enfatizando, ela está mostrando, né, o resultado daquilo, né? Ou seja, o versículo 8 mostra que ele se humilhou e ele obedeceu, e o ato de humildade de Cristo, de obediência de Cristo, resultou na sua exaltação. Isso é uma figura que Paulo está usando para revelar para a sua igreja o que vai acontecer com ela também. O fato de Jesus ter deixado a sua habitação celestial, né, e a sua posição privilegiada. Jesus, ele era Deus, né, ele estava numa posição privilegiada, e se revelar de uma forma humana, né, não fez com que ele deixasse de ser Deus, ou fosse menos Deus. Mas foi uma forma de humilhação, ou seja, alguém que deixa um lugar mais alto, uma posição mais alta, e se coloca numa posição inferior, né? E a palavra diz que ele veio em forma de homem, né? E isso foi humilhação para Deus, se fazer de uma forma tão pequena como a nossa, a forma humana. Porque aí você fala, pastor, mas eu não concordo, não, eu não sou tão pequeno assim. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque a palavra de Deus, quando fala a respeito dos anjos, diz que os anjos foram feitos e formados de uma maneira superior aos homens. Mas graças a Deus, o privilégio de pregar o Evangelho não foi dado para os anjos, foi dado para a sua igreja. Apesar de ser uma forma pequena, mas Deus, na sua humildade, Ele se faz como um homem, Ele vive como um homem aqui na terra, se humilha, Ele aprende a obedecer. A palavra de Deus diz que Jesus, ele aprendeu a obedecer pelo que sofreu, ou seja, ele como homem, ele precisou vivenciar, experimentar a vida humana, se humilhar para aprender a viver como um homem. Então, passando por tudo isso, vivendo, humilhando-se, obedecendo, ele agora recebe a exaltação. Se você voltar um pouquinho mais comigo no capítulo 1, do versículo 27, a palavra de Deus ali, ela lembra que nós devemos permanecer num só pensamento, trabalhando juntos pela fé do Evangelho. Ela exorta a igreja, como eu falei antes, Paulo está exortando a igreja a viver essa unidade. Ou seja, ele está dizendo que é necessário que a gente não seja o quê? Egoísta, buscando satisfazer somente as nossas necessidades. Se você continuar agora entrando no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, é o que ele está dizendo aí. Que nós não devemos buscar satisfazer somente as nossas necessidades, os nossos desejos, mas considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Para que isso aconteça na nossa vida, é necessário que a humildade esteja. Senão isso não vai acontecer. Quando ele chega no versículo 5, ele diz que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, você vê que agora, nessas passagens onde ele exorta a igreja a viver em humildade e a crescer em humildade, agora no capítulo 5, onde ele dá o exemplo de humildade de Cristo, a intenção dele é fazer com que a gente olhe para Cristo como exemplo para a nossa vida, para que então a gente possa experimentar o que Cristo experimentou também. Como eu disse para você, essa passagem, apesar de ilustrar a exaltação de Cristo, ela também é uma ilustração prática daquilo que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus diz para a gente que aquele que se humilhar será exaltado. Então a intenção de Paulo era usar a vida de Cristo como exemplo de humildade e como exemplo de exaltação, para que um dia a gente pudesse também esperar esta recompensa, eu nem falo em inglês, o reward, essa premiação que Deus tem para nós em Cristo Jesus, que é a nossa exaltação na presença dele. Se você abrir comigo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, abre lá comigo 1 Pedro capítulo 5. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém. Eu lembro da passagem de Lucas, no capítulo 18, onde havia dois homens orando ali dentro do templo. Jesus estava observando aquilo. Havia um fariseu e um publicano. Você sabe que o fariseu era aquele que era estudante da lei, e o publicano era aquele homem que não estudava a lei. Aquele homem que vivia a vida comum no meio dos judeus ali.
E ali a história conta pra gente que o publicano estava lá no fundo da igreja, com os olhos para baixo, assim, batendo no peito e dizendo, né, eu não sou digno, eu sou um pecador, eu não mereço. Ele estava ali diante de Deus fazendo essa oração. E o fariseu estava lá na frente da igreja, né, com a cabeça em pé e o peito estufado, dizendo, olha para as obras que eu faço, porque eu sou justo, porque eu leio a palavra, porque eu oro. E quando Jesus vê aquela cena, ele está ensinando ali os discípulos, ele pergunta, quem daqueles saiu justificado? Quem daqueles teve a sua oração? No versículo 14 de Lucas, ele diz assim, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque todo o que a si mesmo exaltar, será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. O Pai quer nos exaltar. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 10, ele diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. O Salmo 147, 6 diz, o Senhor eleva os humildes e humilha os perversos até a terra. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3, o próprio Jesus, falando das boas aventuranças, ele diz, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Você quer graça de Deus? Aleluia. Então nós precisamos crescer em humildade, tendo a figura da exaltação de Cristo em nossas vidas. Então eu quero compartilhar com você hoje cinco pontos para se destacar a respeito da exaltação de Cristo Jesus nesta passagem. Eu vou pedir que ele passe agora para o slide. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que o Senhor exalta. Não, o próximo ponto, desculpa. Deus é a fonte da exaltação. Então, na primeira parte do versículo 9, a palavra de Deus diz aí para a gente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O versículo aqui, ele declara que Deus é quem exaltou. Não foi o homem que o exaltou, né? Somente aquele que tem todo o poder nas suas mãos, quem é verdadeiramente, que pode exaltar alguém. Somente alguém que tem autoridade é que pode exaltar alguém. Cristo ele não foi exaltado pelo homem. Nós podemos até exaltá-lo com a nossa adoração, com louvores, com cânticos, com declaração de amor, mas a exaltação de Cristo não depende da minha atitude, depende da obra de Deus. E a palavra que identifica que quem trouxe exaltação sobre a vida de Cristo foi o próprio Pai. Foi Deus que o exaltou. Mas muitas vezes, a gente acha que a gente que pode colocar Cristo num pedestal. Que somos nós que fazemos de Cristo um exaltado. Mas a palavra deixa bem claro que não foi assim, foi Ele. Mateus capítulo 11, versículo 27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. É interessante porque tudo que Jesus fez, tudo que Ele é, tudo que Ele tem foi dado pelo Pai. Era o único que tinha poder para poder exaltar Cristo e ninguém mais, porque tudo foi através dele. Olha o que a palavra diz lá em João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. No capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo não pode fazer, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz igualmente. Em João, no capítulo 8, no versículo 28, ele diz, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Querido, se tudo veio do Pai, somente o Pai pode exaltar. Para que a gente entenda isso daqui, quero fazer você voltar no passado. Você lembra quando você estava na escola? Não. Já nem lembra mais. Faz tempo, hein? Mas
Né? Quando a gente estava na escola, o professor às vezes dava aquele trabalho, né, extenso para que a gente fizesse em casa, depois a gente tivesse a oportunidade de apresentar na escola o nosso trabalho. Você lembra disso? Né? Quem tem filho está lembrando tudo de novo. Né? Tem lá, tem 11 trabalhos para ajudar os nossos filhos. Né? Mas, então, o professor, ele te dava uma tarefa, um trabalho para ser realizado. Você ia para casa e você desenvolvia o seu trabalho. E às vezes, depois de você com o trabalho pronto, você mostrava para algumas pessoas, né? Perguntava para o seu pai, para sua mãe, para o seu colega, para um tio, para alguém, né? Que você gostaria de ouvir a opinião. E você falava: o que você achou do meu trabalho? Ele olhava para o trabalho, ele lia o trabalho e ele falava: não, está muito bom, né? Que trabalho bonito. Ou ele dizia: não está muito bom. E aí chega o dia que você apresentar o trabalho, porque de fato, né, o importante não era o que as outras pessoas estavam me dizendo, o importante era o que o meu professor ia determinar através da avaliação dele do meu trabalho. E se ele olhasse para o meu trabalho e avaliasse o meu trabalho e falasse assim: não, seu trabalho está excelente, nota 10, aqui todo mundo ganhou 10 nos trabalhos. Foi. O cliente faz tudo com zero. Então, quando o professor olhava para o nosso trabalho e falava 10, e ele determinava que a avaliação que ele deu era nota 10 para o seu trabalho, independente de qual opinião as outras pessoas tivessem, a nota não mudaria. Se teu pai olhasse para o teu trabalho e falasse: não está bom o seu trabalho, ele falou assim: e o professor deu 10. Porque o que importa é que aquele que tem autoridade nas suas mãos declare aquilo que você é. E se ele te exaltou com a nota 10 naquele trabalho, independente do que os outros pensem, você está exaltado. Amém. Não é, professor? E assim é Cristo. Independente daquilo que você pensa de Cristo, independente do seu relacionamento de Cristo, independente das nossas atitudes diante de Cristo, Cristo é exaltado. Porque só Deus tem autoridade. Foi Ele que ensinou a Cristo. Foi Ele que deu o que Ele falou. Só Ele pode exaltar a Cristo. E Cristo é exaltado. Independente do que eu penso ou não. Independente da maneira que eu vivo ou não. Hoje tem pregadores dizendo assim: não, é a sua vida que vai exaltar a Cristo. Não, quem exalta a Cristo é Deus. Foi o Pai que o exaltou. Amém. Mesmo que a minha vida esteja lá na lama, Cristo não deixa de ser o exaltado. Glória a Deus. Porque é o Pai que exalta. E se alguém começar a dizer para você que recebeu a vida em Cristo Jesus: não, você não vale nada, não, você não tem valor, não está vendo a sua atitude, fica tranquilo, haja com humildade, querido, porque é Cristo que vai te exaltar. É o Pai que exalta, é Ele que vai te exaltar. Não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que os outros estão falando de você, o que importa é o que Cristo tem preparado para mim. Não importa o que Deus Pai tem preparado para mim. E é com os olhos fitos na exaltação que Ele tinha preparado, que Jesus foi capaz de suportar, a palavra diz, da ignomínia da cruz, da dor, da humilhação da cruz. Foi fitado na recompensa que o Pai tinha para Ele, o exaltando, fazendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso vai acontecer na sua vida. E é isso que Paulo quer que você entenda nessa passagem. O exemplo de Cristo de humildade trouxe a exaltação que Deus Pai tem reservado para Ele. O exemplo de humildade agora para você, se vivida, vai trazer a mesma recompensa que Jesus recebeu. Exaltação nas mãos de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Não se importa com os outros. Outra realidade que eu quero trazer para você, a segunda parte do versículo 9. Pode passar, por favor. Deus deu um nome sobre todo nome. Aqui a segunda parte diz: Ele deu um nome que é sobre todo nome. Quero fazer uma pergunta aqui. Hoje eu vou fazer igual o pastor Hélio. A pergunta é: qual é o nome sobre todo nome? Jesus é o nome sobre todo nome. Amém. Amém. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí ele foi
céu e a terra. Será que é Jesus o nome sobre todo nome? É Jesus. É ele. Eu vou desafiar vocês. Eu vou dizer que não. Esse nome, Jesus, ele já era um nome terreno que Jesus recebeu. Jesus O Cristo. nome Jesus era o nome do Deus terreno. Jesus tem muitos. Na época de Jesus havia centenas de Jesus. Jesus era um nome que muita gente tinha. É, mas Cristo Jesus não. Cristo, pastor. Cristo não. Aqui na igreja, todo sabe. Cristo não é nome. Cristo significa ungido. Jesus, o ungido. Então era uma qualidade. Cristo não é nome. Jesus é nome. Então, vamos desenvolver aqui, né? Jesus é um nome. Mas é um nome o quê? Terreno. Cristo não é nome. É qualidade. Ele, entre todos os Jesuses da terra, ele tinha uma qualidade que os outros não tinham. Ele era o Cristo, o ungido. Essa é uma qualidade. Então, qual é o nome que Deus deu para Jesus? O nome hebraico. Ah, quem falou aí? Nome em Hebraico. hebraico. E qual é o nome em hebraico que Deus vai dar agora para Jesus? Yeshua. Yeshua é nome terreno, é Jesus. Eu sei. Não vai. Vamos lá no versículo 11. Quem pode ler o versículo? A resposta está lá na passagem. Versículo 11. Senhor. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. isso. Não é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor. A palavra Senhor é exatamente a palavra hebraica, que é a palavra Deus, a palavra Yahvé. Né? Que é o que está no hebraico, que a gente diz Jeová, que a gente traduz para o português Senhor, que a gente traduz para o espanhol Senhor. Né? Ou seja, o nome que é sobre todo nome é o nome Senhor. É isso que a palavra está ensinando. Então, o nome sobre todo nome é que ele é o quê? Senhor. Olha Lucas capítulo 2, versículo 11. Ele diz: e que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. João 13, ele diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Lucas 6,46, ele diz: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? O nome sobre todo nome é Senhor, Jeová, Yahvé. Esse é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na verdade, esse nome é um título, ele recebe um título. Deus, quando ele tem encontro com as pessoas, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, uma das características desse encontro era de transformar o nome dessa pessoa. Por exemplo, Abrão, quando teve um encontro com Deus, se transformou, Deus mudou o nome dele e ele passou a ser Abraão. Sarai, a sua esposa, quando teve um encontro com Deus, teve o seu nome mudado, ela passou a não mais ser Sarai, mas Sara. Jacó, quando teve um encontro com Deus, depois de ter aquele encontro com Deus, ele recebe um novo nome, Israel. Ou seja, Deus ele tem esse princípio de quando ele exalta alguém, quando ele tem um encontro com alguém, ele transforma o nome, ele dá uma nova identidade. E Jesus Cristo, aquele homem que era Deus, ele agora recebe sobre a sua vida o nome que está sobre todo nome. É por isso que lá na cruz, depois que ele é crucificado, ele dá como último grito: tudo está consumado. Agora eu sou Senhor. Aleluia. Jesus é exaltado. E o nome da sua exaltação é Senhor. Glória a Deus. Senhor. Jesus é Senhor. Em Romanos capítulo 9, versículo 10, qual é o nome que salva? Já
pode ler lá, Romanos 10, 9 comigo. Confessaste que o Senhor Se confessar, Jesus Cristo é Senhor. isso, vamos ler a passagem, né? Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Jesus como Senhor tem poder de nos salvar. Porque Jesus, antes de ser Senhor, não podia salvar ninguém. Depois de ter sido exaltado, ele recebeu sobre a sua mão todo o poder e toda a autoridade. Infelizmente, hoje tem muitos pregadores que estão dizendo que nós que devemos fazer Jesus Senhor da nossa vida. Não, você precisa fazer Jesus Senhor. Eu não preciso fazer Jesus Senhor. Quem foi que exaltou Deus? Jesus? Deus. Quem é que faz de Jesus Senhor? Deus. Ou sou eu? Sou eu que recebo Jesus na minha vida e faço Ele Senhor? Não. Jesus é Senhor, independente da minha decisão. Amém. Jesus não deixa de ser Senhor, independente da minha vida, independente do meu relacionamento com Ele, Ele continua sendo Senhor. Sabe por quê? Quem fez Ele Senhor foi Deus. Foi Deus que o exaltou. E hoje tem gente dizendo, não, você precisa fazer de Jesus Senhor. Eu não preciso fazer dele de Senhor, coisa nenhuma, porque Deus o fez Senhor. E independente da minha atitude, Ele vai continuar sendo Senhor. Amém. Glória a Deus. Parece que nós é que temos o poder sobre Deus. Coitado, não. Que a gente é que tem que fazer alguma coisa para que Ele seja alguma coisa. Foi Ele que nos criou. Foi através da palavra dele. Ele é Senhor. Deus Jeová, Yahvé, Todo-Poderoso, Ele que tem todo o poder nas suas mãos. Tem outros que estão oferecendo a salvação a troco de alguma outra coisa. Como se neles houvesse o poder e a autoridade para decidir quem vai ser salvo ou não vai. Eles estão dizendo assim, não, você precisa confessar Jesus como Senhor e fazer isso, isso e isso. É sempre Jesus plus something. Jesus mais alguma coisa. Jesus mais alguma outra coisa. Ou seja, o que é que nós estamos falando para isso? Nós estamos dizendo que no nome de Jesus, que é Senhor, não há poder. Por quê? Ele não pode sozinho me salvar. É necessário que eu ajude. Que eu faça alguma coisa. Aí sim eu vou ser salvo. Ontem nós estávamos fazendo evangelismo no parque. Foi maravilhoso. E vocês perderam. Pena, só tinha eu, o Paulo e minha esposa, junto com todo aquele grupo fazendo. Né? E foi lindo, foi lindo. Teve uma moça, adolescente, que veio no grupo, estava ministrando, e ela foi conversar com um garotinho de 6 anos de idade. E ela conversando com um garotinho a respeito do Evangelho, ele falou assim, não, eu vou à igreja. Você vai na igreja? Ele falou, vai. Quem é que salva? Aí ele ficou pensando, pensou. Eu não sei. Aí ela falou, mas Jesus? É Jesus que salva. Aí ele começou a falar assim, não, mas eu vou no purgatório. Aí ela, como assim? Aí ele falou assim, não, porque eu já aprendi na igreja. Né? Como existem, tem gente, os santos, só aqueles que são santos, aqueles vão direto para ficar com Jesus. Mas eu às vezes sou ruim, eu não sou muito bom. Aquelas pessoas que são mais ou menos boas, elas vão para o purgatório. Aqueles que são muito ruins, eles vão para o inferno. Mas na hora que eu estiver no purgatório, eu vou sofrer muito ali, né? Não vai ser gostoso, não vai ser bom. Isso é um menino de 6 anos ensinando, né? Conversando com ela. Né? A menina não conhecia de purgatório, ela falou, aprendi tudo sobre purgatório. Ele deu uma aula de teologia sobre purgatório. E para ela, né? E ele falou, não, porque é assim, né? Você fica lá um tempo, mas você não vai ficar lá para sempre. Você vai sofrer, não vai ser bom, mas assim, isso vai acontecer e aí você vai melhorar para daí a pouco você ser suficiente. E aí Jesus vai te buscar e vai te levar para ficar com Ele. Né? Um garoto de 6 anos. Né? Ou seja, ele conhece, ele está bem instruído, ele conhece muito bem toda aquela doutrina a respeito, do pecado, mas ele não sabe quem tem poder para salvar. Por quê? A ele foi já
ensinado que o que vai salvar ele é a sua bondade. E se depende da bondade do homem para que o homem seja salvo, nós estamos perdidos. Aliás, nós estamos todos perdidos, porque a Bíblia diz que não há nenhum bom a não ser Jesus. Não há nenhum bom a não ser o Senhor. E foi aonde ela conversou com ela. Ela começou a explicar para ele. Você sabe que a Bíblia que você tem também diz que não existe ninguém bom. Aí ele ficou olhando assim para ela. Ela falou, não, mas tem gente que é boa. Ele falou, não. Ela pode até fazer alguma coisa boa, mas ela não é boa o suficiente para ir para o céu. Aí ele falou assim, então todo mundo vai para o purgatório? Não. Porque se ninguém é bom, só não tem mais ou menos. Ou tem bom ou tem mal. Se todos são mal, todos vão para o inferno. Aí ele ficou olhando assim com o olho grande para ela. Então eu vou para o inferno? Aí ela falou, se você não conhecer aquele que tem poder de salvar, o Senhor Jesus Cristo, sim, você vai. O teu pecado te condena. E a condenação já existe sobre a vida dele. E o garoto, ele ouviu tudo aquilo. Agora Deus vai trabalhar na vida dele. Só Cristo tem poder. Glória a Deus. Porque só Ele foi exaltado entre todas as criaturas. Ele tem um nome sobre todo nome. Ele é Senhor. Esse é um dos fundamentos. Aliás, esse é o fundamento principal da nossa fé. Que Jesus Cristo é Senhor. E assim como Ele recebeu um nome sobre todo nome, você também um dia vai receber um novo nome. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, ele diz isso. Que uma das nossas recompensas é que quando chegar o nosso dia, o Senhor vai tirar ali de uma pedra branca, e naquela pedra branca um novo nome está escrito para nós. Porque existe uma nova identidade para você na presença de Deus. Ele tem um nome especial. Ele tem algo especial para você. E é isso que Paulo está chamando a gente olhar para a exaltação de Cristo, porque assim como Cristo foi exaltado, se nós nos humilharmos, também seremos exaltados. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Terceira coisa que eu quero que você aprenda nessa passagem, pode passar, por favor, é que o resultado da sua exaltação é a autoridade e o poder. A palavra no versículo 10 diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Outra tendência que eu observo nos dias de hoje, no meio evangélico, é que as pessoas estão equiparando o poder de Jesus com o poder de Satanás. Existe uma supervalorização do poder que Satanás tem. Na verdade, Satanás tem poder, mais do que nós que somos humanos. Ele foi criado anjo. Um anjo ele é superior na sua formação a um homem. E ele tem mais poder que um homem. Mas eu não posso comparar Jesus com Satanás. Porque Jesus é incomparável. Incomparável. Não há outro como Jesus. Nós cantamos uma música assim, incomparável és Jesus. Não há. E a gente hoje está dizendo não, eles estão ali, tete a tete. Quando a gente fala de batalha espiritual nas igrejas, parece que o negócio está ruim, né? Está perdendo. Alguém me contou uma piada esses dias. Alguém estava aqui? Não, alguém me contou uma piada. Foi o Manuel me contou uma piada. É mesmo. Estava lá tomando um café, ele falou que viu uma piada em algum lugar, né, que o Pelé chegou lá no céu, né, o Pelé morreu, chegou no céu, e ele bateu na porta lá de São Pedro, né? E quando São Pedro abriu, ele falou, eu sou o Pelé, do nascimento. Ele olhou na lista e falou, mas seu nome não está aqui não. Ele falou, não, mas eu sou um jogador famoso, eu sou o Pelé. Olha de novo, ele olhou, não está na lista, não. Aí ele falou, peraí, né, vou chamar para Deus para ver como é que está esse negócio. Diz que ele liga para Deus lá, ó, tem um camarada aqui que o nome dele é Pelé, e ele disse que é um jogador famoso, mas eu estou olhando aqui na lista, o nome dele não está na lista, né? Aí a piada é assim, né? Aí Deus falou para ele, não, então já que ele está perdendo 2-0 para o diabo, deixa ele entrar, né? Já que o jogador é bom, ele é bom mesmo, então deixa entrar no time. Quer dizer para vocês, Deus não perde jogo. Glória a Deus. Deus nunca está atrás do placar. Glória a Deus. Deus nunca está atrás do placar. A
A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Satanás não pode dominar sobre a vida da igreja, Satanás não pode dominar sobre a sua vida, porque Deus é maior que ele, o nome de Jesus é sobre todo nome. Amém. Glória a Deus. E essa é uma realidade que nós temos que ter. Efésios capítulo 1, versículo 20 a 23 diz assim: que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos céus, muito, repete comigo, muito acima de todo o principado. Foi pouco? Acima de todo o principado. Foi pouco? Muito. Foi mais ou menos? Muito. Foi muito! Muito. Está cheio de crente com Deus, Satanás. Não, o que acontece com o diabo que fez? Foi não, foi Deus. Tem tudo. Os que estão com medo de Satanás. Não, Satanás está ali envolvido nas coisas malignas, Satanás está ali mesmo. Satanás não está lá do lado da porta de fora, não, esperando você sair para te pegar. Ele está aqui no meio, querendo fazer a obra aqui no meio, mas ele não tem poder contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, Nós glória não a Deus. precisamos temer, porque Jesus recebeu um nome que é sobre todo nome. Ele foi exaltado muito, a palavra de Deus aqui diz, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, que é o seu corpo, complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Tudo lhe foi sujeito. 1 Pedro 3,22 diz que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitando e havendo-lhe sujeitado os anjos, autoridades e potestades. Não é possível, querido, eu fazer a comparação a Jesus. Igual a ele, não tem outro, não está, ninguém, não pode. Jesus, ele como homem, ele se humilhou, ele veio dos céus para a manjedoura, da manjedoura ele foi para a cruz, mas da cruz ele foi exaltado, ele ressuscitou, e ele como rei exaltado, ele foi coroado, e ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Nosso Deus, Amém. nosso Senhor, ele é exaltado. Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Hebreus, capítulo 1. Essa carta aos Hebreus, se você pode ler em casa essa carta, ela é riquíssima. Ela mostra a autoridade que está sobre a vida de Jesus, o poder que há na vida de Jesus. Ela mostra esse Jesus exaltado, toda essa carta de Hebreus. No capítulo 1, versículo 1 ao 12, eu quero que você segue comigo. Olha o que ela diz aqui. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de algumas coisas. Todas? Está assim na sua Bíblia? Herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o quê? O resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, tudo quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois o qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele lhe será filho. E outra vez, ao introduzir no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Amém. Ora, quanto aos anjos, diz: Quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Mas o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste sobre o século dos séculos, e o cetro de equidade é o centro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus,
O teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles como roupa envelhecerão, e qual manto se enrolará, e com roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como é que a gente pode comparar alguém ao Senhor como este? Como é que eu posso dizer que potestade, que domínio, que Satanás ou que qualquer outra pessoa está em equivalência com Jesus? Oh, Deus maravilhoso. Isso é loucura. Deus A maravilhoso. sua exaltação trouxe poder. Pensa comigo agora. Se hoje a seleção brasileira, ou a espanhola, ou a portuguesa, da onde mais nós temos gente? Da Honduras, do Peru, da Argentina. Não pode ser a Alemanha. Alemanha. Alemanha não. A Alemanha deixa quieto. A Alemanha é só 7, né? Essa da Alemanha. Mas imagina se uma seleção de futebol hoje viesse e estivesse aqui presente no nosso culto, a seleção completa, participando do culto aqui com a gente, e eles falassem assim: olha, nós queremos presentear essa igreja aqui, nós gostamos muito dos irmãos, vamos fazer o seguinte, nós vamos hoje ali na praça e vamos jogar um jogo de futebol, vocês formem a seleção da Civil, quanto gráfico que a gente tem aqui, Bolivar e centroavante. Aí tem cara de jogador de futebol, O Félix não está aqui, o Félix, você conhece o Félix, o irmão da Ruth, ele era jogador profissional no país dele. A gente pega o Samuel, ele joga futebol. Bolívar de centroavante. centroavante. Quem mais joga futebol? Bolivar de centroavante. Bolivar. Centroavante aqui, o Centroavante. Eu jogava também, eu era goleiro. Se a gente juntar os melhores aqui, e a gente enfrentasse essa seleção, e eles falassem assim: é o seguinte, agora todas as pessoas da igreja têm a oportunidade de escolher qual o time que vai ganhar. Se você escolher o time certo que vai ganhar, nós vamos dar para vocês um salário 10 vezes maior do que você recebe pelo resto da sua vida. Qual time que você ia escolher? Da igreja. Tem os irmãos que devem se fazer. Deus tem misericórdia. Uma pessoa em sã consciência, sabendo das habilidades que o time profissional tem e o nosso time teria, escolheria a seleção da Civil. Até por amor a gente ia torcer, alguma esperança, esperando que o Senhor fizesse um milagre. Porque a não ser que o Senhor fizesse todos os jogadores ficar doentes, cair no chão, a gente jamais ganharia num time como esse. E é capaz de até cair no chão e eles ainda ganhar da gente. Seria melhor se Eu não estou mais conta de correr para um lado para o outro. Se eu for, não volto. Não volto. Oxigênio na beira do campo. Presta atenção nesse exemplo. Volta aqui. Mas seria loucura eu depositar as minhas fichas, eu depositar a minha confiança num time comparado a uma seleção de um país. Porque é certo que um time como aquele vai vencer. E não é isso que acontece diariamente entre os homens. Sabendo que Jesus é Senhor, as pessoas estão olhando para Jesus e dizendo: não sei. Não quero esse negócio de Jesus para a minha vida, não. Não é exatamente a mesma coisa? E aí todo mundo junto com o irmão para cá sem dinheiro nenhum. Ele postou as fichas dele na Civil. Porque é loucura. E é isso que o mundo está fazendo. Elas estão olhando para um homem que foi exaltado, um Deus que é vivo, é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dizendo: não, eu é que sei da minha vida. Ele pode ser Senhor, mas cuido eu. Eu que sei o que é melhor. Eu sei qual é a minha vontade. É isso que ele está mostrando. Seria loucura. Jesus, ele é Senhor, ele tem toda a autoridade nas suas mãos, ele para determinar o nosso futuro, e ainda assim a gente diz: não, não quero.
O que é que nós estamos esperando para obedecer àquele que nós declaramos como Senhor da nossa vida? A minha pergunta é, o que é que você ainda está esperando para obedecer àquele que você sabe que é Senhor e tem todo o poder e autoridade, tem o poder para determinar para onde eu vou? Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso não traz temor no nosso coração? Se isso não traz temor no coração, eu queria deixar com você o que está escrito em Mateus, capítulo 21, versículo 21 a 23, onde o próprio Jesus diz, ele diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizaram nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, aparta-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entenda uma coisa, não adianta somente eu reconhecer que o nome de Jesus é Senhor. Não adianta somente eu reconhecer isso. Porque Ele é, independente do meu reconhecimento, não. O que eu tenho que fazer é viver o senhorio dele na minha vida. Se Ele me salvou, eu não tenho escolha. A minha escolha é ou obedecer ou não obedecer. Porque assim. A quarta coisa que eu quero que você aprenda com essa passagem está no versículo 11. E a resposta, pode passar, por favor? A resposta da sua exaltação é a confissão. E aqui a palavra diz, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. A exaltação de Cristo ela revela a sua soberania. Diante da majestade do Rei, só tem uma resposta que a gente pode dar. É se curvar diante dele. Ou a gente confessa, ou a gente confessa. É o que essa passagem está dizendo para a gente. Ou a gente confessa, ou a gente confessa. A palavra diz aqui que todos... Não. Todos são alguns? Todos. Todos são muitos? Todos são todos, né? Tudo é tudo, nada é nada, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sempre digo isso. Todos são todos. Então só tem uma opção. Ou eu confesso Jesus, Senhor, em adoração, ou mais tarde eu vou ter que me dobrar e confessar o senhorio de Jesus enquanto estou recebendo a sentença pela condenação. Mas um dia todo joelho vai ter que se dobrar. Aleluia. Amém. Todos vão ter que se curvar, porque Jesus é Senhor. João 4, 34 a 36 disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna, para que o que semeia e o que ceifa juntamente se regociem. Amém. Glória a Deus. Aqui no contexto, é o contexto do evangelismo. A igreja recebeu uma missão, e eu gastei aqui várias semanas com o pastor Hélio, trazendo a respeito da missão da igreja, porque a igreja precisa se conscientizar. E eu vou ter que trazer ele mais vezes, né? E eu vou ter que falar mais vezes, porque eu não vi resultado. Porque ontem nós tivemos uma oportunidade de evangelismo, e tinha apenas uma pessoa além da minha família participando do evangelismo, né? O campo estava branco lá, a gente estava precisando de ceifeiro, não tinha. Né? Eu vou ter que importar lá do Ceará, né? A Seara está branca, está faltando a cearense. Está faltando ceifeiro. Eu gostei, misericórdia. Fala mais alto. Misericórdia. Misericórdia. A gente deve pedir misericórdia a Deus. Nós estamos tratando Deus, a gente diz, né, eu te confesso, Senhor, como meu Senhor. Aí o Senhor diz assim, faça discípulos, pregue o Evangelho, batize-os. Aí você diz, não, mas isso não é para mim. Esse não é o meu ministério. Se esse ministério não é seu, então também, o Senhor desse ministério também não é seu.
Porque o Senhor desse ministério determinou que todos os que se seguem a Ele têm um ministério, o ministério da reconciliação. Hoje na escola dominical nós vamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, onde ele diz que nós somos a geração eleita, o povo adquirido, uma nação santa, para que anuncieis o Evangelho. Ai, embaixadores de Cristo, meu Deus. Meu Deus. Se esse ministério nasceu, você não conheceu o Senhor Jesus. Oh, Senhor. Se esse não é o teu ministério, talvez hoje seja uma oportunidade para você se render aos pés de Jesus e de fato receber a vida que nele há. Porque o dia que ele transformar, você não vai ter dificuldade com esse ministério. Alguém talvez te convenceu a estar no convívio da igreja. Alguém te convenceu, talvez, que Jesus tem poder para salvar. Mas como nós lemos em Romanos, capítulo 10, versículo 9, Ele é salvador daquele que o confessa com o Senhor, e a nossa confissão é de forma prática para a nossa vida vivida, em obediência à palavra de Deus. A boca confessa aquilo que há no coração, está lá. A boca confessa aquilo que o coração crê. E aquilo que entra aqui dentro faz parte da nossa vida. A gente se torna aquilo. Não tem outra maneira de viver. Eu não consigo viver de outra maneira a não ser pensando em o que eu vou fazer daqui a pouco para falar de Jesus para alguém. Não tem jeito. Faz parte de mim. Eu não preciso ser eloquente, eu não preciso de conhecer a teologia sistemática, eu preciso estar com Cristo. Quem com Cristo está é guiado pelo seu Espírito. Quem com o Espírito vive tem poder para ministrar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Talvez a única coisa que você vai poder dizer para a pessoa é falar: olha, eu não sei te explicar muita coisa a respeito da teologia bíblica, mas eu sei te dizer uma coisa: Jesus morreu pelos seus pecados. Se você se arrepender, você será salvo. Amém. O Evangelho é simples. A mensagem do Evangelho é simples. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E hoje é rei, exaltado, glorificado. O nosso rei exaltado. Aleluia. E a última coisa que eu quero deixar com você é que o propósito da sua exaltação é a glória. Olha a última parte do versículo 11. Para a glória de Deus Pai. Jesus viveu para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo não foi para Ele mesmo. A exaltação de Cristo foi para que Deus fosse glorificado. No fim, tudo o que acontece, todas as coisas, todo o plano, ele tem um propósito único: glorificar o nome de Deus. O Filho é exaltado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. A nossa vida com Cristo é para a glória de Deus. Se você foi salvo por Cristo Jesus, foi para que Deus seja glorificado. No fim, tudo resulta em glória a Deus. Amém, Jesus. E eu quero encerrar, eu quero convidar o grupo de louvor a vir aqui na frente, né? Deixando com você o que diz o Salmo 24. Se a gente puder cantar essa música, eu gostaria de cantar essa música, porque esse Salmo 24, versículos 7 a 10, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é. Glória a Deus. Qual é o nome sobre todo nome? Senhor Jesus Cristo. Senhor. Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Amém. Será que a gente aprendeu alguma coisa com a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu quero concluir dizendo: nós devemos nos humilhar. E se nós nos humilharmos, nós seremos exaltados. Deus, ele vai exaltar, assim como o Filho foi exaltado, quem com ele se humilha por causa do Evangelho. A palavra diz que nós temos que fazer isso por causa do Evangelho. Reconheça que não há outro nome além do nome do Senhor Jesus. Ele é o único que tem toda a autoridade, todo o poder. Se você tem que se render a alguém, renda-se ao Senhor Jesus. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Faça a vontade de Deus para a honra e glória de Deus. Amém. Vamos todos ficar de pé.
a ministrar essa música. E eu queria que durante essa música, que você exalta o nome de Cristo, que você convidasse, que você levantasse, não em altivez, mas levanta a tua cabeça ao alto, porque ali onde ele está, ele é exaltado. E é por isso que a gente olha para cima e não para baixo. Eu olho hoje para cima porque Cristo foi exaltado. Amém. E eu preciso do milagre que vem dos altos. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez a sua vida está quebrada hoje, porque alguém te feriu, porque um relacionamento de muitos anos foi destruído, porque você sente a falta de alguém amado que está longe de você, porque talvez você está tendo dificuldade com os filhos, com parentes, com o marido, com a esposa. Olhe para o alto, porque é do alto que vem o socorro. Jesus está aqui, e Ele é Senhor, o nome sobre todo nome, e Ele tem poder para nos salvar. Entrega a sua vida nas mãos dele. Faça de Jesus Senhor da tua vida, porque Ele é Senhor. Se renda nas suas mãos.
sobre as nossas vidas, para que o arrependimento, Senhor, nos leve na direção da santidade. Caminharmos, Senhor, para te seguir, crescendo, amadurecendo, vivendo, Senhor, a tua vida em nossas vidas. Transforma esta igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se hoje você ouvindo essa mensagem, entregar sua vida a Jesus, gostaria que você me procurasse para que a gente conversasse mais. Gostaria de orar com você. Porque às vezes essas coisas não acontecem de uma maneira imediata. O Senhor pode trabalhar todos os dias, até que de fato essa convicção venha ao nosso coração. Se hoje o Senhor falou com você e você precisa de mais orientação, procure logo após o culto. Eu gostaria de conversar mais com você a respeito do plano de Deus para a sua vida. Amém, glória a Deus. Levantem as mãos aos céus. Pai, nós agradecemos pela Tua presença nesse culto, Deus Pai. Tu que és exaltado, Senhor, merecedor de toda a honra, glória e louvor. Seja digno, Senhor, de tudo que houve hoje. Exaltamos o Teu nome, Deus Pai. Glorificamos o Teu nome, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso culto como aroma suave dos Teus narizes. Amém, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Pai, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós até a volta do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Deus te abençoe com alegria, saúde e espiritualidade em nome de Jesus.